Agora, conectando aqui, ele traz. É muito lógico a escrita do Owen, até a estrutura dos capítulos. Até agora, inclusive, nós estamos apenas falando de capítulos da primeira parte, do primeiro livro, né? Eu mencionei que esse livro aqui, essa obra, é constituída aqui, né? Está dividida em 4 livros, com vários capítulos. A gente já falou sobre bastante coisa, coisas profundas, mas apenas a partir do livro um. E ainda no livro um, ele vai para a próxima pergunta importante para a gente, que é quais os meios realizados, né, os meios usados, perdão, para a realização dessa obra, que é uma pergunta importante que a gente tem que responder, então. Uhum. Os meios usados, ele chama de oblação, né? O primeiro meio, que é tudo aquilo que envolveu o seu sacrifício, né? O sacrifício do cordeiro, a oferta do cordeiro, né? O fato dele ter sido levantado sobre um altar, no caso o altar foi a cruz, o Gólgota, o sangue dele derramado, totalmente derramado, né? Nenhum osso dele foi quebrado. Ele é um primogênito, ele não tem mancha, não tem mácula, ou seja, toda a obra da oblação, né, da substituição penal, da expiação, esse é um meio, um agente através do qual toda essa plena redenção veio a nós. Porém, Owen também destaca o ministério intercessor de Cristo. E isso não é algo apenas presente, que é algo mais dito, não é, no meio cristão, de que Cristo atualmente é o nosso intercessor e tal, ele vive por interceder pelos seus, mas a gente tem que Uhum. se lembrar de que desde de sua vida aqui, antes da crucificação, ele já intercedia, inclusive por Sim, nós, né? Não só pelos seus apóstolos, mas nós temos orações de Jesus, no Evangelho de João tem várias, né? Nas quais sim, são chamadas de orações sacerdotais, né, de Cristo por nós, no qual ele intercede, inclusive para aqueles que viriam a crer no seu nome um dia, pela sua unidade, pela sua preservação do mundo, enfim, pela vida deles como um todo. Então, sim. o papel intercessor de Cristo é parte importantíssima do seu processo redentor. Isso é Não, algo que é pouco discutido. tá intimamente Exato. conectado, né, com a ideia do sacrifício. Inclusive é isso que o Sim, Owen vai sim, abordar no capítulo 7 aqui, né? Essa conexão exato. dentre os dois. Eu acho bom a gente até, você já começou aí, enfatizar um pouco mais essa conexão, inclusive a relevância, né, de por quem Cristo intercede, por quem ele se sacrifica e tudo mais. Exato, exato. Então, bom, ele mesmo disse, né? Eu não rogo pelo mundo, eu rogo por Uhum, estes, por aqueles que uhum. o Pai me deu, não é? Então, aqueles que o Pai me deu, estes são meus, eu nunca os lançarei fora. O foco que Owen procura apresentar aqui é que há uma preocupação nas suas intercessões por aqueles que são seus, as suas ovelhas, tanto presentes como futuras, que ouviriam a sua voz e viriam a ele. Então ele está falando dos eleitos aqui, ele está falando daqueles que, desde antes da fundação do mundo, como o apóstolo Paulo destaca em Efésios capítulo 1, foram predestinados para a vida eterna, né? Predestinados para serem santos, para serem conformes à imagem do Filho de Deus, predestinados para a justiça, para a santificação, para a exaltação da glória da graça de Deus. Né? Tudo isso está em Efésios capítulo 1. No capítulo 2, Paulo vai dizer que essas pessoas estavam mortas em seus delitos e pecados, e como um dom de Deus elas recebem a fé, isso pela graça, e a fé que não vem delas, é um dom de Deus, para que elas então possam glorificar essa graça gloriosa, né? Glorificar a Deus por essa graça gloriosa que veio sobre elas. E esse processo todo envolve a intercessão também. A gente crê que sempre que alguém se converte, isso é resposta daquela intercessão de um dia que Cristo fez, um dia. Ele intercedeu para que conversões acontecessem, para que aqueles que fossem dele, ao ouvirem a sua voz, viessem a ele. Ele rogou, inclusive, pela vida dessas pessoas. E a Bíblia diz que ele continua a interceder por nós. Existem muitas coisas na Bíblia, né? John Owen ele vai fundo em praticamente tudo isso, né? Por exemplo, coisas que acontecem na vida de pessoas que não são salvas ainda, mas que de alguma maneira já estão experimentando livramentos e tudo mais. Aqui há a associação com aquilo que é dito pelo autor de Hebreus no capítulo 1, lá no finzinho, que ele fala sobre anjos, né? Que eles são espíritos ministradores enviados a serviço dos que hão de herdar a salvação.
Ou seja, essas pessoas nem são salvas ainda, elas hão de herdar a salvação, mas elas já estão ministrando em termos de livramentos e uma série de coisas na vida dessas pessoas que, no momento certo, sobre elas virá o convencimento que vem da parte do Espírito Santo, né? Tratando desses aspectos, ele respinga na doutrina da expiação limitada, porque ele crê que não somente Cristo intercedia por aqueles que o Pai lhe deu, e já havia lhe dado por decreto desde a fundação do mundo e que já vieram ou que viriam a ele no futuro, né? Aham. Mas Owen vai trabalhar a ideia de que a própria expiação de Cristo, a morte de Cristo, foi só por essas pessoas, não foi pelo mundo inteiro, como os arminianos do seu tempo defendiam, né, e acreditavam que Sim. Cristo morreu por todas as pessoas do mundo. Então, a expiação de Cristo é ilimitada, Aham. ela é indefinida também, era Aham. outro termo mais técnico que era usado. Owen não, dizia, essa expiação é definida, ela é Sim. exatamente por aqueles que o Pai deu ao Filho. E aqui nascem vários debates, não apenas entre arminianos e Sim. calvinistas, mas mesmo entre calvinistas também há percepções diferentes a respeito desse alcance da expiação. Aham. Via de regra, John Wayne toca nisso daqui também, existem três pensamentos. Tanto esses dois que eu já mencionei, ou seja, Cristo morreu pelos pecados do mundo inteiro e por todas as pessoas do mundo, que Aham. seria, no final, segundo Owen, uma espécie de universalismo Sim. real, né? Ou É até seja, bom a se gente Cristo só morreu, definir esse termo. sim, Isso, se definir o Cristo termo. morreu pelas pessoas do mundo inteiro, então ele expiou o pecado do mundo inteiro. Então, no Sim. final, se a eficácia, nas palavras do Owen, né? Se a eficácia do sacrifício de Cristo é real, ou seja, se o sangue de Cristo tem poder, e se a sua Aham. morte é eficaz, e ela é pelo mundo inteiro, logo, no final, todas as pessoas do mundo inteiro serão salvas, né? Aí Sim. Owen dizia que não, que a morte de Cristo é eficaz, o sangue de Cristo tem poder, etc. Por isso, ele foi derramado só por aqueles que um dia se arrependeriam dos seus pecados e creriam nele. E aí Sim. havia a terceira opção, que dizia, a terceira, enfim, perspectiva, né? Que inclusive alguns calvinistas abraçavam também, que é a ideia de que Cristo morreu pelos pecados do mundo inteiro. Ou seja, a expiação é ilimitada, hipoteticamente, por isso alguns chamam de expiação, de universalismo hipotético, porque é Aham. uma hipótese de que, como ele morreu pelo mundo inteiro, então a salvação para todo mundo. Porém, o sangue de Cristo é eficaz só na vida daquele que se arrepende e crê. Então ele morre pelo mundo inteiro, mas essa morte só tem poder na vida daquele que crê e se arrepende. Né? Então é uma espécie de calvinismo de 4 pontos, né? Uma espécie Aham. de Am- adaptação entre as duas coisas, mas que na verdade fica mais na tentativa de casar as duas coisas. Na Aham. verdade, as desconecta mais ainda, porque coloca duas coisas que são totalmente antagônicas e contraditórias, uma ao lado da outra, né? Então Sim. é o famoso muro. E aí E cria é uma perigoso. tensão, isso, e aí cria uma tensão imensa, né, em tudo isso. Exato. Então, é isso que o Owen vai abordar aqui nessa obra, claro, ainda vai tratar muito mais a respeito de argumentos, argumentos contrários, argumentos a favor, Sim. né, a E é respeito interessante desse isso. assunto. É Sim, interessante porque, assim, o tempo todo, né, Saulo, quando esse assunto é trazido, e talvez pessoas que estejam nos ouvindo aqui agora já estejam com um monte de versículo na cabeça, né? João 3,16, mas Deus amou o mundo inteiro, né? Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da salvação. Então, que história é essa, né? Então, comprem o livro. Leiam o livro, porque o John Owen, ele trabalha com todos esses versículos, que eu tenho certeza que tem um monte de gente que está na cabeça agora. Não, mas a Bíblia fala isso em tal lugar. Não, mas tem que ter o versículo que diz que é isso, tendendo para o universalismo hipotético. O universalismo hipotético de que Cristo morreu pelo mundo inteiro, mas o seu sangue é eficaz só por quem se converte. Então, leiam o livro, porque o John Owen realmente vai explorar a palavra de Deus, sendo fiel a ela e ficando só nela, mostrando tanto argumentos favoráveis quanto contrários. E, por fim, ele define aquilo que, no entender dele, é o mais correto, não é? Em respeito àquilo que as escrituras dizem de maneira simples e pura, entendendo cada texto dentro do seu contexto, ao invés de tirar o texto do contexto
para que isoladamente ele defenda o meu argumento, como por exemplo que Cristo morreu pelo mundo inteiro. E é óbvio que se eu tirar textos do seu contexto, eu vou usá-los como pretexto para as minhas ideias pessoais. E isso é errado, né, hermeneuticamente falando. Nós precisamos respeitar o texto, o contexto, quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, qual era a intenção original do autor, dentro de toda a conversa dele. Não tirar uma conversa fora da. Ele não estava nem falando disso, de repente você tira, pinça aquela frase para usá-la para defender a sua ideia. Então, mesmo vocês que já têm uma série de versículos na cabeça, eu recomendo que leiam o livro, vocês vão, até para, de repente, vocês vão reforçar ainda mais aquilo que vocês acreditam, né? Mas com certeza vocês vão ouvir os melhores argumentos contra a questão do universalismo hipotético, contra a ideia da expiação ilimitada, e o próprio universalismo, né, de que todos no final serão salvos. John Owen, se ele não te convencer, de fato ninguém te convencerá.